Hoje a nossa aula vai ser sobre starter na prática. Bom, primeiramente nós temos que entender o que é o starter. O starter, ele é uma propagação de levedura para aumentar a população de levedura e essas leveduras, numa população suficiente, fazer a fermentação da nossa cerveja de forma eficiente. Então, nós temos duas grandes famílias de cervejas, as cervejas ale e as cervejas lager. Geralmente, os pacotes que a gente compra nas lojas de insumo, esses de 11 gramas, 12 gramas, 11 gramas e meio, alguns, eles são suficientes, quando a cerveja é ale, para fazer entre 20 e 30 litros de cerveja. Isso depende muito da densidade da cerveja. Então, quanto mais densa a cerveja, mais levedura a gente vai precisar. Mas vamos simplificar aqui para o cervejeiro caseiro. E as cervejas lager, elas precisam de mais levedura. Geralmente os pacotinhos que a gente compra nas lojas de insumo, um pacotinho geralmente é para 15 litros ou menos. Então, a gente tem que se preocupar muito mais com as cervejas lager do que com as cervejas ale, porque elas precisam geralmente de starter de uma forma mais usual do que as cervejas ale. Bem, se você vai fazer 20 litros de cerveja, uma cerveja ale, você não precisa fazer starter, porque o pacotinho já vai ser suficiente para fazer a sua fermentação. Se você vai fazer 15 litros de cervejas lager, um pacotinho é totalmente suficiente para você fazer a sua cerveja. Agora, se você quer fazer 40 litros, só tem um pacotinho, aí é recomendável você fazer um starter. Por quê? Porque um pacote, isso aqui é bem simples, só para entender para o cervejeiro caseiro. Um pacote, você vai precisar, para duplicar esse pacote, agora o pacotinho seu vai virar uma população de quase 2 pacotinhos, você vai precisar de 100 ml, 100 gramas de DME para 1 litro d'água. Então, se você vai botar 1 litro d'água em algum lugar, vai botar 100 gramas de DME, que é extrato seco de malte, e vai ferver isso por alguns minutos, só para esterilizar. Depois você vai abaixar a temperatura para chegar à temperatura ambiente, não precisa ser as temperaturas lager nem ale, uma temperatura ambiente da sua região. Você vai colocar a levedura ali e esperar ela consumir aquele mosto ali do starter e aumentar a população, e você passa de um pacote para 2 pacotes. Então isso serve para ale, para lager. A lager geralmente é mais usual, porque geralmente a gente faz 20, 25 litros, a gente não faz 10, 15. Então se a gente vai fazer 20, 25 litros, um pacotinho é pouco. Então é interessante a gente fazer um starter para que a gente tenha uma população suficiente para garantir essa fermentação. Então, as pessoas sempre perguntam para a gente assim, eu tenho que fazer starter? A resposta nossa é a seguinte, depende. Ou você compra na loja de insumo um número de pacotes adequado para a sua produção, ou você economiza, porque hoje os insumos são um absurdo, você economiza fazendo um starter para você duplicar a população de leveduras e fazer a sua cerveja eficientemente. Então o starter é uma ferramenta que a gente usa quando quer economizar e para viabilizar a população de leveduras e fazer a fermentação tranquila. Para isso que serve o starter. Nós não estamos aqui fazendo cálculo nenhum, existem um monte de cálculo para ser feito para se calcular isso aqui. Nós estamos fazendo para o cervejeiro caseiro. Estou com um pacotinho, quero fazer 30 litros. O que eu faço? Faz o starter. Aí você vai ter 2 pacotinhos, se é 40 litros com um pacotinho, você faz. Então você economiza, fica mais barato, sua cerveja vai fermentar numa boa e você usou uma ferramenta fundamental para você fazer uma ótima cerveja. Uma observação. Eu falei DME aqui. DME é um extrato de malte seco que a gente compra nas lojas de insumo. Só que tem uma hora que ele está caríssimo e muitas vezes está difícil de achar.
Ah, eu não consigo achar esse tal de DME. Gente, use mosto. O mosto que você fez da cerveja passada, pega 1 litro, guarda, ele tem que estar entre uma densidade de 1036 e 1040, que é o mais indicado. Ah, o meu está muito mais em cima, muito mais alto. Põe um pouquinho de água na hora, dilui, você vai ferver, você vai esterilizar. Mais uma outra observação. Nós estamos fazendo aqui na prática um starter. Então nós estamos usando, no que eu vou mostrar para vocês, um starter usando 2 pacotinhos, 200 gramas de DME, 2 litros de água. Por quê? Porque nós vamos fazer uma produção amanhã de 40 litros de cerveja. E esses pacotinhos dariam suficiente para 30. Então, como a gente quer ter uma fermentação tranquila, sem estresse da levedura, nós optamos para fazer um starter, ter uma população maior do que o necessário, porque isso vai deixar totalmente tranquila as células da levedura e fermentar numa boa. Aqui nós vamos fazer o seguinte, aqui nós vamos montar o DME. O DME, para 40 litros, nós vamos usar 2 litros de água desclorada e filtrada e vamos usar 200 gramas de DME. Porque a proporção é 1 litro, é 100 gramas por litro. Então aqui, como nós vamos fazer para 40 litros, né, nós vamos usar o dobro. Então nós vamos colocar o DME na água. O DME, ele tem uma afinidade por água muito grande. Então é interessante vocês, quando forem usar o DME, não deixar ele muito tempo no ambiente, porque ele vai incorporando água de uma maneira tão rápida que depois fica difícil manipular o DME, ele vai dando quase uma pedra. Nosso funil aqui improvisado, né? Um growler, né? Mas é caseiro, né, gente? É assim mesmo. Bom, e agora está aqui no Erlenmeyer a água e o DME. DME é um extrato de malte, né? Opa. E agora, como nós estamos usando o Erlenmeyer com boro 3.3, ele pode ir direto ao fogo. Então nós vamos agora ferver essa mistura para esterilizar. Bom, o nosso mosto já está fervido, já está esterilizado, só alguns minutinhos. E agora a gente tem que esperar baixar a temperatura ambiente para poder botar a levedura, porque se eu botar ela quente, mata a levedura, né? Então vamos aguardar. Bom, aqui o mosto já esfriou, já está na temperatura ambiente e nós vamos inocular a levedura. A levedura está aqui, essa levedura está desse formato porque ela veio de um pacote grande. Então a gente fracionou, aqui tem em torno de 20 gramas de 2 pacotes, né, de levedura W3470. E nós vamos inocular. Depois que a gente inocular, nós vamos botar aqui no agitador magnético. Vocês não precisam ter agitador magnético, tá? Isso aqui nós temos é um facilitador. Vocês podem botar na garrafa PET e balançar de vez em quando, tá? Como a gente tem um agitador, a gente usa. Como é que ele funciona? A gente tem esse peixinho, que é um metal coberto com plástico, que a gente joga aqui dentro. Depois vocês vão ver. Aí quando ele entra aqui, aqui dentro tem um ímã que gira assim, ó. Então isso está dentro do frasco. Aí vai agitar e vai ficar mexendo até amanhã. Aí amanhã a gente vai pegar a população de células aqui duplicada, em torno de 4 pacotes, e vamos inocular na cerveja. Então vamos começar o procedimento. Vamos inocular a levedura. Vamos colocar o peixinho lá dentro. Vamos colocar em cima do agitador
e acelerar um pouquinho. Se vocês conseguirem ver, já está agitando lá dentro, ó. Então, o peixinho está girando lá dentro e isso aqui vai homogeneizar, né? E vai ficar formando um redemoinho pequeno, agitando durante 24 horas, quando a gente vai inocular amanhã na cerveja. Então nós vamos deixar ele aqui até amanhã. O nosso starter já está pronto. Depois de aproximadamente 24 horas, ele ficou aqui desse jeito, sendo misturado aqui com aquele peixinho. Olha a cor que ele ficou, de tanta célula que está aqui dentro já. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos inocular a cerveja. A cerveja foi feita hoje durante o dia. Ela está aqui no fermentador para chegar na temperatura adequada, já que vai ser uma lager. E daqui um pouquinho nós vamos pegar isso aqui e jogar na cerveja. Então, esse é o starter. Espero que tenha ajudado vocês, tenham tirado algumas dúvidas. E aproveitem, né? Se for necessário, faça o starter. Se não for, use o pacotinho hidratado.